Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química Ensino Secundário Geral 12ª classe 2021. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos, use máscara e tente seguir outras recomendações de tutela. Apoie ao canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, vamos ao essencial necessariamente só forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente tem esse exame de Química. Ensino Secundário Geral 12ª classe de 2021. Da forma aleatória, selecionando a questão para o vídeo, indo para a questão 17. Da reação hidrogênio e iodo produzindo ácido iodídrico ou iodeto de hidrogênio, foram realizadas experiências onde se obteve a seguinte tabela. Tem-se a experiência 1, 2, 3 e concentrações de hidrogênio em mol por litro e a concentração de iodo em mol por litro, e inclusive as respectivas velocidades obtidas experimentalmente. Então, qual é a expressão da lei de velocidade? Bom, antes de prosseguir, importa-me convidar a se está vendo o vídeo, recordar com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, sob forma a solucionar a questão 17, necessariamente a que pretende saber a expressão da lei de velocidade em conformidade com os valores obtidos experimentalmente. Bom, tratando-se de uma tabela obtida experimentalmente, a expressão da lei da velocidade, segundo Goldberg, Wahrheit, então os expoentes correspondentes às concentrações, ou seja, as potências elevadas às bases, que são as respectivas concentrações. Então, as potências, os expoentes necessariamente serão determinadas experimentalmente. Então, nesse caso, entendendo que solucionar a questão 17, então 17, então ajustando a imagem necessariamente, então tem-se hidrogênio mais iodo, então obtém-se ácido iodídrico ou iodeto de hidrogênio. Estado de agregação é necessariamente caso um gás. Então a velocidade de reação é constante, concentração de reagente iodo, concentração do iodo necessariamente. Bom, neste caso, uma vez trata-se de valores obtidos experimentalmente, então considerando nesse caso x e y necessariamente, onde tendendo que determinar os valores de x, as concentrações de hidrogênio considerando igual a x, sendo x, então o que significa coeficiente estequiométrico será inclusive x. Então, nesse caso, tendendo que determinar o coeficiente estequiométrico de y, ou seja, diria os expoentes do y ou de iodo, então nesse caso tenderia que obter, então tem-se algo semelhante, concentrações iguais, sob forma a simplificar 0,05 para hidrogênio, depois resta, nesse caso tenderia que determinar o valor de y. Então nesse caso, tendo em conta a velocidade 1 igual a constante 1, concentração do hidrogênio 1, concentração do iodo 1, e nesse caso velocidade 2, concentração 2, concentração do hidrogênio 2
concentração de iodo 2, necessariamente. Então, considerando que a constante 2 igual a constante 1, necessariamente. Então, neste caso, terei velocidade 2, ou podemos ter velocidade 1, igual a concentração do hidrogênio 1, concentração do iodo 1. Então, velocidade 2, concentração do iodo 2, concentração do hidrogênio 2, necessariamente. Então, a partir dos valores experimentais obtidos, então velocidade para o hidrogênio 0,05, então nesse caso 0,05, a concentração de X. Então, iodo 0,02. A velocidade é de 2,4 vezes elevado a menos 6. Então, a unidade é mol por litro, porém será dimensional, uma vez que também tem essa velocidade 2, a mesma unidade. Então, depois 0,05 para o X e 0,01 para o Y. Então, 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, necessariamente. Então, neste caso, tem-se algo em comum, tendendo que simplificado 0,05 elevado a x, 0,05 elevado a x. Então, terei, neste caso, 0,02 dividido por 0,01 é 2. Então, 2 elevado a y, necessariamente, pois tem-se y, necessariamente. Então, igual a, neste caso, 2,4 vezes 10 elevado a menos 6, tem-se algo em comum. Então, tendendo inclusive 24 vezes 10 elevado a menos 6, seja menos 1 vezes 10 elevado a menos 6, então sobre 12 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, isto em comum. Então, terei 2 elevado a y é igual a 24 dividido por 12 é igual a 2. Nesse experimento, então, que significa que y será igual a 1. Y será igual a 1. Necessariamente. Bom, outra possibilidade de resolução do mesmo problema seria o inverso. Então, tendo velocidade 2 igual à concentração de iodo necessariamente x volta a y, é a concentração do hidrogênio. Então, velocidade 1, concentração do hidrogênio, concentração do iodo, necessariamente. Então, neste caso terei velocidade 2, terei inverso, então os valores, então 12, ou seja, 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, então igual a 0,05 elevado a x vezes 0,01 elevado a y. Então, sobre 0,05 elevado a x, então sobre 0,02 elevado a y. E a velocidade correspondente 2,4 vezes 10 elevado a menos 6.
necessariamente. Então, neste caso, tem-se em comum conteúdo de x. Então, neste caso, terei 1,2 vezes 10 elevado, isso é mesmo dizer 12 vezes 10 elevado a menos 7. Então, sobre 24 vezes 10 elevado a menos 7, inclusive. Então, igual a 0,01 sobre 0,02. Então, elevado a y. Necessariamente. Então, neste caso, tem-se algo em comum. Simplifico isso. Então, terei 12 dividido por 24 igual a, nesse caso, 0,01 é mesmo 10 elevado a menos 2. E nesse caso, 0,02 é mesmo 10 elevado a menos 2. Então, isso será igual a 1 sobre 2 elevado a y. Então, 12 dividido por 24, isso é mesmo que é 12 sobre 12 vezes 2. Então, igual a 1 sobre 2 elevado a y. Então, 12 simplifica com 12, resta 1 meio. Então, neste caso será 1 sobre 2 igual a 1 sobre 2. Necessariamente. Então, y será igual a 1. Necessariamente. É o mesmo valor. Então consegue-se verificar o mesmo valor correspondente ao y. Bom, indo para a determinação do x. Então, para a determinação do x, terei que verificar onde possui a semelhança referente às considerações da espécie a que determinei o seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é para o x, como dizia para hidrogênio. Então, tem-se algo idêntico. Então, nesse caso, idêntico na outra espécie, o iodo, então, deve ser a primeira e a segunda, só forma a simplificar. Então, aliás, a primeira e a terceira experiência, ou seja, concentrações, inclusive. Então, terei experiência 3. Velocidade 1 igual a constante 1, concentração de hidrogênio 1, concentração de iodo 1, necessariamente. Então, e velocidade 3. Então, concentração, a constante 3, concentração de iodo, ou seja, hidrogênio 3, concentração de iodo na terceira experiência, inclusive. Então, as concentrações, as constantes sendo iguais, constante 3 igual a constante 1. Então, irão se anular. A simplificação, estão restando as considerações. Então, neste caso, terei velocidade 1, seu valor 2,4 vezes 10 elevado a menos 6 igual a 0,05 referente ao x vezes 0,02 referente ao y. Então, 0,6 vezes 10 elevado a menos 6, a experiência 3, 0,025 referente ao x e 0,02 referente ao y. Necessariamente. Então, tem-se algo em comum para o y, simplifico. Então, inclusive, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. Então, neste caso, terei 24
vezes 10 elevado a menos 1 sobre 6 vezes 10 elevado a menos 1. Então é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 25, ou seja, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Elevado a menos 2. Então, referente ao x, necessariamente. Então, neste caso, tem-se algo em comum. 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2, sempre porém, inclusive 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1. Então terei 24 dividido por 6 igual a 5 sobre, nesse caso 2,5, podendo 25 vezes 10 elevado a menos 1. Então elevado a x. Então, nesse caso terei 24 dividido por 6, 4. Então igual a, necessariamente, 5 dividido por 25 é 1 sobre 5, ou seja, 0,2. E 10 elevado a menos 1, ao passar para o numerador, será positivo. Então será 2. Então 2 elevado a x. Então, qual será o valor de x? Para ser forma a obter a base igual a 2, nesse caso podendo decompor o 4. Então 2 elevado a 2, então 2 elevado a x, nesse caso x será igual a 2. Necessariamente. Porém, outra possibilidade seria o inverso. Então, o valor tendendo que ser o mesmo. Bom, velocidade 3, ou seja, da experiência 3, concentração do hidrogênio, concentração do iodo, velocidade 1, concentração do hidrogênio na experiência 1, concentração do iodo na experiência 1. Então, substituindo os valores, nesse caso será o inverso em termos dos valores. Então, terei 0,6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, quanto a velocidade, a unidade será a mesma, tendendo a simplificar-se, então será adicional. Então, portanto, não interessa colocar a unidade. Então, nesse caso, igual a 0,025 x, então 0,02 y é 2,4 vezes 10 elevado a menos 6, então 0,05 elevado a x e 0,02 elevado a y. Então y tem 0,02 e inclusive mesmo expoente. Então simplifico. Então terei, neste caso eu dizia igual a 24 sobre 6 nessa operação. Então, ou seja, 6 sobre 24. 6 sobre 24. Então igual a 25 vezes 10 elevado a menos 3. Neste caso, porque será 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Para que seja 25, será 25 vezes 10 elevado a menos 3. Necessariamente. Então, sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, neste caso, 6, 24 será 4 vezes 6. Então, que é 2 vezes 2, inclusive, vezes 6. Então, é igual a 25 sobre 5, então 5. Então, vezes 10 elevado a... Neste caso, será menos 3 mais 2. Então, menos 1.
menos 1. Menos 1. Então elevado a x. Então neste caso será nesse caso será 1 sobre 4. Então 1 sobre 4 é igual a 5 menos 5 sobre 10. Então elevado ao x. Então 1 sobre 4 é decompõe 2 ao quadrado, que é o mesmo nesse sentido que eu dizer. Então igual a 5 sobre 2 vezes 5 elevado a x. E neste caso tem que ser 5 e 5, a gente simplificar. Então terei 1 sobre 2, por qualquer número elevado a 1 vai ser igual a 1, então neste caso será o seu quadrado, então igual a 1 sobre 2 elevado a x, necessariamente. Então neste caso x será igual a 2. Então como consegue-se verificar, o valor é o mesmo. Bom, deixando ficar a ilustração, para que se calhar tenha ficado para trás necessariamente. Bom, indo para a expressão da velocidade, importa inclusive recordar com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like, partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Então, a velocidade da reação, a expressão da velocidade da reação, velocidade igual a K, concentração do hidrogênio, então X, concentração do iodo, Y, que é segundo a consideração que eu tomei. Então nesse caso o valor de x igual a 2, y igual a 1 necessariamente. Então a velocidade será, a expressão da velocidade será K, concentração do hidrogênio, e o coeficiente que comete do x do y, ou seja, do hidrogênio é x, então aqui 2. Para o iodo, coeficiente estequiométrico 1. Então nesse sentido. Então essa é a expressão da velocidade. Indo às alternativas de problema, consideração, a linha D é a opção correta. A opção correta D. Bom, deixando ficar a ilustração, mais uma vez, parece que se calhar tenha ficado para trás, porém é tudo, e dúvida será prazer em respondê-las. Parece que está vendo o vídeo, quer seja de onde esteja vendo, e partilhe, deixe ficar seu like e revisite playlists dos vídeos do canal. Aqui falo diretamente de Moçambique. E mano, para o mundo cientificamente a partir do YouTube. Portanto, não esqueçais de deixar ficar seu like, partilhe, inclusive
e revisite playlists dos vídeos do canal. Partilhe para que o vídeo chegue aos demais, as quais possam lhes ser útil, e inclusive deixe ficar seu like para que o YouTube partilhe automaticamente o vídeo com que chegue aos demais, as quais possam assistir, inclusive por tratar-se de conteúdo de natureza didático. E revisite playlists dos vídeos do canal. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.